Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje a aula é rapidinha, só para explicar um pouquinho para vocês a respeito dos íons. Eu sou a professora Jaqueline Barea. Seja bem-vindo. Essa aula é uma aula para o nono ano do ensino fundamental, mas também pode ajudar você, adolescente do ensino médio que está estudando química. Olha, para explicar sobre íons, eu vou usar o exemplo do átomo do sódio. Vocês já viram que o átomo, quando ele está em equilíbrio, as partículas de carga positiva, os prótons, estão no mesmo número das partículas de carga negativa, os elétrons. Então, no caso do sódio, o número atômico dele é 11. Então, se um átomo de sódio tem 11 prótons, Darwin, dá licença, amor. Fala tchau pro pessoal. Tchau, 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 tchau. Não gosto de química, não gosto. Eu gosto de biologia. Fala lá, Darwin. Fala que você gosta de biologia. Tchau, tchau. Eu gosto de biologia. No átomo em equilíbrio de sódio, se ele tem 11 prótons, que são as partículas de carga positiva, eles também vão ter 11 elétrons, que são cargas elétricas, partículas de cargas elétricas negativas. Muito bem. A tendência de um átomo, segundo a regra de octeto, é ficar na sua última camada eletrônica com 8 elétrons. Vamos lá. Se um átomo tem 11 elétrons, como ficaria a sua distribuição eletrônica? Na camada K, 12 elétrons. Na camada L, 8 elétrons. E na camada M, 1 elétrons. Mas, segundo a regra do octeto, um átomo ele fica muito mais estável se ele mantém em sua última camada eletrônica 8 elétrons, assim como acontece com os gases nobres. Então, para que o sódio fique muito mais estável, ele precisa se livrar desse último elétron aqui na camada M, vamos dizer assim, para que ele fique com 8 elétrons na sua última camada. Então, o sódio é um átomo que ele tem a tendência de ceder esse último elétron em sua última camada. Dessa forma, ele fica com a camada L com 8 elétrons, permanecendo assim mais estável. Mas para que o átomo ceda elétrons, ele precisa se combinar com o outro, como a gente vai ver mais para frente. Mas se o sódio ceder esse elétron da camada M, ele ficará como com suas partículas subatômicas? Ele vai ficar com 11 prótons, tá aqui, mas ele ficará com 10 elétrons. Por quê? Porque ele vai doar um elétron, ele vai ceder um elétron. Então, ele vai ficar com mais partículas de carga positiva e menos partículas de carga negativa. Portanto, ele vai se tornar um íon. O que é um íon? Um íon é um átomo quando ele não está com suas partículas de cargas positivas equilibradas em números iguais. Então, o número de prótons não vai estar igual ao número de elétrons. Por quê? Porque esse átomo cedeu os seus elétrons ou recebeu elétrons, como a gente vai ver mais para frente. Um átomo, quando ele cede, doa, ou quando ele recebe elétrons, ele passa a ser um íon, porque ele não terá mais o número de elétrons igual ao número de prótons. Então, o sódio, a partir do momento que ele ceder um elétron, ele vai ficar com 10 elétrons e 11 prótons. Então, moçada, ele vai ficar mais positivo ou mais negativo? Logicamente que ele vai ficar mais positivo, porque ele vai ter um próton a mais do que o número de elétrons. Sendo assim, ele vai se transformar em um íon do tipo cátion, sendo monovalente positivo. É um íon monovalente positivo. E os íons positivos são então chamados de cátion. Vamos ver agora um exemplo diferente. Vamos falar do cloro. O cloro é um átomo que possui número atômico 17
Isso significa que ele tem 17 prótons. Se ele tem 17 prótons, ele vai ter também 17 elétrons. 17 partículas de cargas positivas, prótons, 17 partículas de carga negativa, elétrons. Mas acontece que se você for olhar a distribuição eletrônica, você vai ter o seguinte: camada K, 2 elétrons, camada L, 8 elétrons, camada M, 7 elétrons. Para que ele fique realmente bastante equilibrado, ele precisa ter 8 elétrons na última camada. O que seria mais fácil para o átomo de cloro? Perder, ceder, doar esses 7 elétrons ou receber um elétron para completar a sua camada M e assim ficar com 8 elétrons na última camada? É lógico que seria muito mais prático para ele receber um elétron a mais. Recebendo um elétron a mais, ele ficaria com 8 elétrons na última camada e assim cumpriria a regra do octeto, que é ficar com 8 elétrons na última camada. E é exatamente isso que vai acontecer. Mas se o átomo de cloro receber um elétron a mais aqui na camada M, para ficar com 8 elétrons na última camada e cumprir a regra do octeto, ele vai ficar com 17 prótons, ou seja, 17 partículas de carga positiva. Mas, aumentando um elétron, ele vai passar a ter 18 elétrons, ou seja, ele vai ter uma partícula de carga negativa a mais do que as partículas de carga positiva. Então, ele vai passar a ser um íon, pois não vai ter mais o número de partículas de cargas positivas iguais ao número de partículas de carga negativa. Só que esse vai ser um íon do tipo ânion. Ele é monovalente, uma carga só, de diferente, só que carga monovalente negativa. Por quê? Porque ele está mais negativo que positivo. Quanto a mais que ele está mais negativo? Um elétron a mais, por isso que é monovalente negativo. E aí, gente, a gente entende o seguinte, a gente entende por que o sódio e o cloro se unem formando a molécula de cloreto de sódio, porque o sódio doa um elétron e o cloro recebe um elétron. Sendo assim, esses dois átomos se unem perfeitamente numa ligação química iônica, onde os dois vão formar um íon, o ânion e o cátion. Eles se unem numa ligação iônica, formando cloreto de sódio. Um doa um elétron, o outro recebe esse elétron. E aí ficam ligados para cumprir a regra do octeto, ambos com 8 elétrons na última camada. Vamos a mais um exemplo para fixar? Vamos falar agora do magnésio. O magnésio é um átomo que tem o número atômico 12. Isso significa que ele tem 12 prótons. Tendo 12 prótons, são 12 partículas positivas no núcleo. Ele vai ter 12 partículas negativas girando ao redor, que são os 12 elétrons. Esses elétrons circulam ao redor do núcleo atômico na eletrosfera. Na camada K, 2 elétrons. Na camada L, 8 elétrons. E na camada M, 2 elétrons. Para cumprir a regra do octeto, que é ficar com 8 elétrons na última camada eletrônica, é muito mais fácil para o magnésio ceder, doar, perder esses 2 elétrons aqui da camada M, e aí ele fica com 8 na última camada. Só que se o magnésio perder, ceder, doar esses 2 elétrons da última camada, o que vai acontecer com ele? Vai acontecer que ele vai ficar sim com seus 12 prótons no seu núcleo, só que ele vai ficar com 10 elétrons, ou seja, 2 elétrons a menos. Ele vai ter mais cargas positivas no seu núcleo do que cargas negativas girando ao redor. Ele vai se transformar num íon, não vai ser mais átomo, vai ser íon, porque suas cargas elétricas vão estar desequilibradas, do tipo cátion, estando carregado positivamente. Ele vai ser bivalente, 2 cargas positivas a mais, ou seja, 2 prótons a mais,
que 2 elétrons. Por quê? Porque ele perdeu 2 elétrons. Ele perdeu 2 partículas negativas, portanto, ele ficou com 2 partículas positivas a mais por ter perdido essas 2 partículas negativas. Então, a gente simboliza o magnésio com esse sinal aqui, ó, 2 mais aqui, tá? Porque ele está com 2 prótons a mais, porque ele perdeu 2 elétrons. Vamos ver o caso do oxigênio. O oxigênio, ele vai ser bivalente, só que ele vai ser negativo. Por quê? Porque ele vai ser um ânion. Bom, se ele vai ser um ânion, significa que ele vai ter 2 elétrons a mais. 2 elétrons a mais. Se ele vai ter 2 elétrons a mais, é porque ele vai receber 2 elétrons. Olha só, ele vai receber 2 elétrons. Por que o oxigênio vai receber 2 elétrons? Para completar a sua última camada, a camada L, para ficar com 8 na camada L, que será a sua última camada. Ficando com 8 na sua última camada, ele cumpre a regra do octeto, que é ficar com 8 elétrons na última camada. Só que se ele recebe 2 elétrons a mais, ele vai ficar com 8 prótons, porque o número atômico dele é 8, mas ele vai ficar com 10 elétrons, ou seja, ele vai ficar com 2 partículas negativas a mais do que ele tem de partículas positivas. Por ele ficar com 2 partículas negativas a mais que as partículas positivas, ele vai ficar bivalente negativo, ele vai ser um íon do tipo ânion. Portanto, você já deve ter notado que magnésio e oxigênio vão se dar muito bem ionicamente falando. Eles vão se atrair e formar uma molécula de óxido de magnésio. Tá? O óxido de magnésio, ele se atrai por quê? Porque o magnésio cede 2 elétrons para o oxigênio e o oxigênio recebe esses 2 elétrons do magnésio. Ambos, dessa maneira, ficam com 8 elétrons nas suas últimas camadas eletrônicas, cumprindo assim a regra do octeto. Dessa forma, eles fazem um composto iônico. Eles fazem uma ligação química do tipo iônica. Por quê? Porque o magnésio vai se tornar um íon do tipo cátion e o oxigênio vai se transformar num íon do tipo ânion. Espero que você tenha entendido e espero que essa explicaçãozinha tão simples, tão básica, possa lhe ajudar aí na resolução dos seus exercícios. Não esqueça de contar direitinho o número de elétrons nos seus exercícios, tá bom? Esta aula foi, ó, do fundo do coração. Um beijo para você e até mais. Tchau, tchau!